Eliane, um agradecimento especial a você, às nossas intérpretes. É muito bom saber, né, que nós temos recursos que no mês da mulher a gente aqui trata sobre saúde, né, sobre prevenção, sobre promoção à saúde, mas saúde também é mental, né? Saúde também é da alma e também é segurança. E o que a Eliane vai nos trazer hoje é sobre proteção à mulher, né? Sobre os direitos das mulheres, sobre quais são os caminhos que nós temos quando precisamos. Então, eu espero que seja um momento agradável para todos. Muito obrigada, Eliane. Eu vou sair uns minutinhos e retorno depois, tá? E fiquem conosco aí para ouvir o conteúdo precioso que a Eliane vai nos trazer. Muito obrigada e uma boa palestra a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandra. Então, estamos aqui para conversar um pouquinho, né, sobre os caminhos possíveis para a proteção das mulheres, né, neste mês de março, que é o mês da mulher, né. O meu nome é Eliane, trabalho na Coordenadoria da Mulher, sou gerente de proteção à mulher, da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, né, e viemos, então, conversar um pouquinho. Nós vamos conversar sobre um pouco, começando sobre a Lei Maria da Penha, né? Por que que essa lei tem este nome? Ela tem este nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. Ela é uma bioquímica, né, que sofreu violência doméstica e 2 tentativas de homicídio pelo marido dela na época, né, em 1983. Só que acontece que nesta época não existia uma lei de proteção às mulheres no Brasil. Aí ela buscou a justiça, né? E não conseguiu a proteção, né? Porque ela era casada, porque as leis eram diferentes na época e porque não existia uma lei de proteção à mulher. Então ela buscou organismos internacionais. E a ONU cobrou do Brasil que se criasse uma lei para a proteção das mulheres. Então essa lei finalmente entrou em vigor em 2006, né? Foi promulgada em 2006, né? Que é a lei, que é por isso que a gente chama a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Ela foi promulgada, então, em 7 de agosto de 2006. A partir daí, a gente tem, então, configurado o que significa a violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, ali a gente colocou para vocês alguns exemplos, né, do que são os tipos de violência. E nós começamos pela violência física. Tá? Dentro da violência física, porque assim, a maioria das pessoas pensa que violência doméstica, que violência contra a mulher é só a violência física. E como nós vimos ali na definição da lei, não é só a violência física. A violência física é a que deixa uma lesão aparente, né? Que machuca, que causa algum dano através de alguma arma ou enfim, dos mais diversos machucados que podem causar, né? Como o espancamento, atirar objetos, tentar estrangular, sufocar ou realizar lesões com objetos cortantes, perfurantes, queimaduras, ou até mesmo tiro, né? Ou por armas de fogo, né? Ou torturas também, né? Então, nós passando para o outro tipo de violência, nós temos a violência psicológica. A violência psicológica é a mais difícil de as pessoas de fora perceberem, mas é a que causa muito sofrimento para a mulher, né? Onde ela fica sendo ameaçada muitas vezes, constrangida, humilhada, acaba sendo manipulada,
isolada dos amigos, dos familiares, ou perseguida quando quer terminar um relacionamento, ridicularizada, né? Então, assim, esse é um dos outros tipos da violência, que é a violência psicológica. Vocês podem ir fazendo as perguntas, né, que a colega vai me passando, vocês podem ir interagindo, né? Então, assim, nós temos também, dentro da violência psicológica, mais alguns outros tipos, né? O homem, ele tenta manipular muitas vezes a mulher, o agressor, né? Não o homem, porque quando se fala da proteção das mulheres, não se está falando contra os homens, né? Está se falando de proteger a mulher de agressores, de criminosos, né? Que agem contra a lei, contra o respeito à mulher, né? Então, eles costumam usar frases assim: ah, mulher minha não usa roupa assim, ninguém vai te amar como eu te amo, isso tudo é coisa da tua cabeça, você está ficando louca, você sabe que tudo que eu faço é para o teu bem, eu fiz de tudo por você, as pessoas acham que eu sou um monstro por sua causa. Então, ele tenta manipular a mulher com essas frases, né? E a mulher, de tanto ouvir aquilo, de tanto ouvir xingamentos, ela acaba baixando a sua autoestima, ela acaba achando que tudo isso é verdade, se afastando das pessoas, se afastando dos amigos, né? Então, agora, nós falando um pouco mais sobre outro tipo de violência, nós temos a violência sexual. Então, essa também é um pouco mais conhecida, né? Que é o estupro, ou obrigar a mulher a fazer atos sexuais que ela não queira ou que lhe cause desconforto, impedir que ela use métodos contraceptivos, ou forçar a mulher a abortar, forçar o matrimônio, gravidez ou prostituição, por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, né? Então, assim, a mulher não ter a escolha de quando ela quer ou não ter filhos, né? Ou ser obrigada. Muitas pessoas acham que por ser casadas, né? Ou ter um companheiro, elas são obrigadas a ter relação sexual com ele quando ele entender que quer, né? E não, se ela não quiser, se ela disser o não, aí já passa a ser uma violência sexual. Ela não é obrigada, por ter um companheiro, a ter uma relação sexual com ele, ou a ter o filho no momento em que ele considera correto. Ela tem autonomia do corpo dela. Ela pode buscar os métodos contraceptivos, entendendo necessário, né? Essas coisas são muito importantes, porque muitas vezes, pela criação que a gente teve, pela criação que a mulher tem, ela acaba vindo distorcida, né? E também em função de todo um contexto social que a gente teve, né, de muitos anos, onde a mulher não tinha seus direitos respeitados, onde não se falava em igualdade de gênero. Então, se tinha que a mulher tinha que ser submissa ao homem em todos os aspectos, né? E isso tudo, essas violências, elas sofrendo dentro de casa, nem eram consideradas violência, né? E nem ela mesma, muitas vezes, não sabe que está sendo vítima de violência, né? Que não é porque ele é marido ou companheiro que não tenha que respeitar, ele tem que respeitar, ela tem o direito à sua vontade, ela tem o direito à sua vontade de ser respeitada, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a violência patrimonial, que também então está lá prevista na Lei Maria da Penha, né? Então, o que é mais comum da violência patrimonial? Até agora eu falei um pouquinho sobre a violência doméstica e familiar, que atinge mais
os casais, né? Marido e mulher, companheiro e companheira, né? Mas a violência doméstica e familiar atinge a mulher não só nos relacionamentos afetivos, os relacionamentos de mãe e filho, de irmão e irmã que residem na mesma casa, de avô com o neto, também são relacionamentos onde pode ocorrer a violência doméstica. E essa violência patrimonial, ela é mais comum nesses casos, que são o seguinte: às vezes o neto ou o filho pega o cartão da mãe ou da avó, a avó não sabe sacar o dinheiro, ele vai pegando o dinheiro da avó para ele, ou utiliza o CPF da mãe, o CPF da avó para comprar alguma coisa e não paga. Então, essa avó, essa mãe fica com o débito, né? Então, isso tudo também é violência doméstica e familiar, prevista na Lei Maria da Penha, que está sob as sanções, então, da Lei Maria da Penha, e que pode ser pedida a proteção, inclusive judicial, né? Então, assim, e entre marido e mulher também tem a questão de controlar o dinheiro, de ele não deixar ela controlar o seu próprio dinheiro, ele deixar de pagar a pensão alimentícia que foi estabelecido também é uma violência doméstica, né? Porque é um dinheiro necessário. Ele destruir os documentos, coisa que muitas vezes, quando a mulher tenta uma separação e sair de um ciclo de violência, o que um companheiro faz? Ele destrói os documentos ou esconde os documentos na tentativa de que ela não consiga concretizar essa separação, né? Também tirar o dinheiro dela, ela não ter acesso, pegar o cartão de banco, pegar todo o dinheiro. Muitas vezes a mulher trabalha e tem que entregar todo o dinheiro para o companheiro, para o marido, não pode ter o dinheiro para essas coisas. Ou ela fica em casa, trabalhando em casa, com os afazeres de casa, dos filhos, e ele não, mesmo tendo condições, não dá o necessário do que ela precisa, né? Isso também é uma violência patrimonial. Muitas vezes, por represália, por ela não fazer o que ele concorde, ele cancela o plano de saúde, né? Então, tudo isso caracteriza a violência patrimonial. E nós temos, então, para finalizar, os tipos de violência, falar um pouquinho sobre a violência moral, né? Que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? Muitas vezes, então, este companheiro agressivo, quando a mulher tenta se articular, conversar com outras pessoas para buscar ajuda, ele tenta, então, acusar ela de traição, acaba emitindo juízos morais sobre sua conduta, fazendo críticas mentirosas, expondo a vítima, né? Como vocês já devem ter ouvido muitas vezes na imprensa, de vazamentos de fotos íntimas, né? Quando chega o fim de um relacionamento, acabam expondo as fotos da pessoa, e isso causa muitos traumas, né? Uma vez que essas fotos são vistas, não tem mais como voltar atrás. Tem até como se pedir uma indenização por danos morais, mas nunca mais as pessoas vão deixar de ver o que já foi visto. E os traumas que essas pessoas ficam também são muito grandes, né? Por isso é considerada uma violência moral. E por isso até que a gente recomenda que fotos íntimas não são prova de amor, né? Quando um namorado, um companheiro pede fotos íntimas, a gente deve desconfiar, porque ou pelo menos evitar, porque a gente não sabe se esse namoro vai continuar e como será no fim, se essas fotos não vão ser usadas, né? É muito sério isso. A gente ouve até falar de tentativas de suicídio em função desses vazamentos de fotos íntimas,
né? Porque às vezes essas fotos caem num grupo de escola, quando são mais jovens, né? Num grupo de trabalho, são espalhadas entre os colegas de trabalho. Então, isso causa um constrangimento muito grande, né, para a vítima. Né? Então, o melhor é sempre evitar, né? Evitar tudo isso. Né? E também, então, caracteriza a violência moral é desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, né? A mulher tem o direito de se vestir da maneira como ela se acha bonita, como ela gosta de se vestir, de usar o cabelo, de se maquiar, né? E interferir nisso acaba atingindo, né, a independência da mulher. Então, ela tem direito de se vestir, a pessoa que não gosta de uma mulher que se veste com saia curta, que se veste, que se maquia, que pinta as unhas, então tem que se relacionar com uma que não faça isso, né? Que haja diferente, que use outro tipo de roupa. O que não pode é começar um relacionamento onde conheceu a pessoa com aquelas atitudes e querer mudar a pessoa, né? Querer mudar a forma de ela se vestir, a forma de ela agir, não deixar que ela trabalhe, não deixar que ela. Isso tudo são micros violências, são o início de relacionamentos abusivos, né? Agora nós vamos passar um pouco para falar sobre um violentômetro. Violentômetro, a gente faz sempre uma analogia, né, com o termômetro, né, para medir a temperatura. E o violentômetro para medir como está a questão da violência, né? Que geralmente ela não começa com uma violência mais séria, de uma ameaça de morte, de uma violência que causa lesão. Ela vai começando devagar, quando ele começa a chantagear, mentir, enganar, ridicularizar, ofender, né? E aí a gente diz que a mulher já deve ficar atenta a esses primeiros sinais, né? Aí o segundo sinal, onde ela já deve reagir, é quando ele começa a destruir bens pessoais, xingar, né? Brincar de bater, de beliscar, de arranhar. Isso já não é normal, já deve a mulher reagir. E a vida dela vai estar em perigo quando ela começa a ficar confinada, quando ele começa a prender, quando ele causa alguma lesão corporal grave, né? Quando ele começa a ameaçar com armas e objetos, né? Então a gente diz que a mulher não deve, a gente está aqui hoje para mostrar alguns caminhos para que não chegue ao final desse violentômetro aqui com a questão do feminicídio, né? O nosso objetivo de prevenção, da Coordenadoria da Mulher, da Rede de Proteção à Mulher, é se evitar, né, a violência doméstica, prevenir, né, e prevenir o feminicídio também. Outra coisa importante para a gente falar é sobre o ciclo da violência, né? A violência, geralmente, os relacionamentos começam de uma forma amorosa, de uma forma gentil, né? E aí, o que acontece? Quando esse relacionamento se torna abusivo, ele tem um ciclo de violência, né? Que ele começa com a tensão. A tensão é quando começam agressões verbais, crises de ciúmes, ameaças, né? E aí ele explode para uma agressão física. Mas em seguida, muitas das vezes, e isso já é por pesquisas já foi comprovado, depois dessa agressão física, geralmente vem o arrependimento desse agressor, né? Que é onde a gente fala que se inicia a lua de mel, onde ele se arrepende, faz juras de amor, promete que nunca mais vai fazer isso. E o que acontece muitas das vezes? A mulher acredita, perdoa, né? E esse ciclo volta de novo. Existem estudos, então, que comprovam que um feminicídio acontece depois de, no mínimo, 10 anos que a mulher já está nesses ciclos de violência repetitivos, né? Então, assim,
aconteceu a lua de mel, volta tudo de novo para aquele ciclo de tensão, de violência, de explosão, aí de arrependimento de novo. Então, a gente diz que é um ciclo que muitas vezes vai se tornando uma espiral, e esse espiral vai ficando cada vez mais estreito. Esse tempo, né, de lua de mel vai ficando cada vez menor, e as agressões vão ficando cada vez mais sérias, né? Por isso que a gente diz que é muito importante que a mulher deve possuir o direito de ser respeitada em suas especificidades e ter a garantia de acesso aos serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, sempre que ela tiver algum tipo de agressão, a gente tenta levar a informação para todos os setores de onde buscar ajuda, né? Então, mais para frente a gente vai entrar nisso. Onde a mulher pode buscar ajuda, como ela pode se proteger, né? Mas agora, então, falando sobre esse enfrentamento da violência, a gente vai falar por que nem toda mulher fala sobre viver situações de violência, né? Muitas vezes ela já veio de famílias violentas, né? Então ela acredita que aquelas agressões que ela está sofrendo são normais, né? No passado, tudo isso, a mulher sempre foi muito submissa no passado aos homens, né? Então, não é muito longe, nossas mães, nossas avós não saíam de casa para trabalhar, era somente os homens. Não muitos anos atrás, a mulher não tinha direito ao voto, não tinha direito de estudar, né? Então, a mulher, ela não fala dessas situações de violência porque ela mesma se acha culpada. Ela mesma acaba ficando com uma autoestima tão baixa, com um sentimento de inferioridade, que ela não conversa sobre isso com ninguém. Ela acaba se afastando dos familiares, acaba se afastando dos amigos, né? Geralmente, num relacionamento abusivo, ele quer que a mulher fique só em casa, que a mulher não trabalhe, não estude, não faça os cursos, né? E isso tudo, a mulher vai se fechando, vai não tendo com quem conversar, não vai vendo outras realidades, vai entendendo que aquela é a realidade dela, que ela não tem onde buscar ajuda, né? E muitas vezes ela justifica essas atitudes do companheiro uh, por causa do uso de álcool, de bebidas alcoólicas, ou por ele estar desempregado, ou porque fez uso de drogas, né? Então, por que às vezes é tão difícil denunciar ou procurar ajuda? A primeira coisa que até já existem estudos que comprovam é porque ela acaba ficando com muito medo desse agressor, né? Porque as pessoas em geral, um outro ponto, as pessoas em geral acreditam que existe uma falta de punição, o que não é verdade, né? Em Caxias do Sul, o juizado de violência doméstica é o que mais prende no Estado agressores de mulheres. É o juizado que mais prende, né? E o homem acaba sendo preso quando ele descumpre uma medida protetiva, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas medidas protetivas logo para frente, tá? Muitas vezes a mulher ela não busca ajuda também pela dependência econômica, né? Ela depende financeiramente desse agressor. Então, ela fica preocupada com a criação dos filhos, se os filhos não vão passar dificuldades financeiras também, né? Se o melhor é ela ficar com esse companheiro e aguentar todas essas agressões, né? Outras vezes, como nós falamos antes, ela acredita que vai ser a última vez que ele vai agredir ela, né? E como eu disse antes também, um fato muito que acontece muito, que elas não buscam ajuda por vergonha, né? Porque às vezes ela tem o seu emprego, ela tem condições de se manter e ela tem vergonha da situação em que ela se encontra, né? Então ela não consegue romper esse ciclo, né? E
Outras vezes, a mulher nem conhece os seus direitos, né? Então, por isso, a gente faz tudo isso, né, com vocês, todas essas campanhas, todas essas divulgações da Rede de Proteção à Mulher em Caxias. A Rede de Proteção à Mulher em Caxias é considerada uma rede muito forte, né? Ela já foi referência, já foi e continua sendo referência no estado e até no país, né? Nós temos vários órgãos de proteção à mulher em Caxias, né? Nós já temos na Defensoria Pública uma defensoria, então, especializada em atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos o Ministério Público, que faz parte dessa rede de proteção. Nós temos o Juizado de Violência Doméstica, que eu referi antes. Nós temos a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que fica aqui na Praça Dante, né, na esquina da Sinimbu, ali com a Praça Dante, fica a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós temos diversos órgãos da Rede de Proteção à Mulher, não só de órgãos públicos, mas também da iniciativa privada, né, de empresas que participam da rede, de universidades, né, de instituições das mais diversas, tentando levar proteção, então, às mulheres, né? Então, assim, nós vamos passar por um ponto que é como a mulher deve agir em situação de violência doméstica, né? A gente sempre fala dos números de emergência que a mulher deve sempre ter. E o principal deles é o 190, né? Que é o telefone de emergência. Mas nós temos também o 180. O 180 é um canal nacional de atendimento à mulher, onde a mulher vai poder fazer denúncias. E não só a vítima, como outras pessoas que saibam de uma mulher que esteja sofrendo violência doméstica, ela pode denunciar, tanto no 190 quanto no 180. Só precisa ter os dados mínimos dessa mulher para que se possa levar ajuda até ela, né? Outro órgão muito importante que faz parte da rede de proteção à mulher é a Patrulha Maria da Penha, mas ela só age também depois que a mulher solicitar e tiver uma medida protetiva, tá? Pode voltar, pode voltar. Então, assim, seguindo falando mais um pouco de como a mulher deve agir nas situações de violência doméstica, quando ela for agredida, ela não deve esperar nada, não deve pensar duas vezes, né? Ela deve sair de casa e buscar ajuda para evitar agressões maiores, para evitar, inclusive, o feminicídio, né? Que é a morte, muitas vezes, por objetos ou por armas de fogo, né? E, de preferência, ela deve levar com ela os seus filhos, né? Importante a gente dizer aqui, quando a gente fala nos filhos e de a mulher sair de casa, é que nós temos em Caxias uma casa de apoio, que a gente chama a Casa de Apoio Viva Raquel, onde a mulher em situação de violência pode ficar abrigada com seus filhos menores de 18 anos, onde lá, então, nós temos técnicas, né, assistentes sociais e psicólogas que vão ajudar a mulher a se reestruturar, ela precisando sair de sua casa, precisando, né, buscar ajuda, buscar abrigamento, que ela tenha que sair de casa e não tenha para onde ir, ela pode ficar lá o tempo que ela necessitar, né? E buscar orientações, buscar ajuda, ela pode ficar com seus filhos, é um local sigiloso, onde o telefone e o endereço é sigiloso, né? O que a gente recomenda para as mulheres, que elas devem guardar cópias de seus documentos. Como eu falei antes, muitas vezes os agressores destroem os documentos ou escondem os documentos.
Então, se a mulher ela já vê que ela está em um relacionamento abusivo, o bom é ela deixar as cópias dos seus documentos, dos documentos dos seus filhos, com alguém de confiança, ou da família, ou alguma amiga, né? Então, assim, ela deve sempre procurar conversar com alguém de confiança sobre essa situação que ela está vivenciando, né, de violência doméstica. E também ela deve procurar a delegacia de polícia ou o centro de referência da mulher. O Centro de Referência da Mulher, em Caxias, é um órgão da Coordenadoria da Mulher. Ele atende as vítimas de violência doméstica. A Coordenadoria da Mulher, ela trabalha com as políticas direcionadas à mulher, com a prevenção, com o que se pode fazer para trabalhar em 5 eixos, né? Dando condições da mulher superar situações de violência ou de evitar situações de violência, busca parcerias para cursos, busca esclarecimentos através de palestras, através de rodas de conversa, né? Mas a mulher deve buscar também o centro de referência quando ela precisar de orientações mais específicas, né? E se ela estiver sofrendo violência também, ela deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia especializada de atendimento à mulher, se for durante a semana, em horário comercial, né? Ela pode procurar diretamente a delegacia da mulher. Se for em finais de semana, se for em horários à noite, feriados, ela deve procurar a delegacia de pronto atendimento. A delegacia da mulher, a delegacia de pronto atendimento também fazem parte da rede de proteção à mulher, né? Muito importante que a mulher sempre tenha uma rede de apoio pessoal, que ela não se isole, independente dela estar ou não em situação de violência, ela deve sempre procurar manter o seu ciclo de amizade, manter uma convivência com pessoas do trabalho, com familiares, porque no caso de ela ser vítima de violência doméstica, é mais fácil de ela buscar um apoio, né? Eu trouxe aqui um pouco para vocês, como eu estava falando do Centro de Referência da Mulher, aqui de Caxias, eu trouxe alguns números para vocês, né? Que são os números de 2023, do segundo semestre de 2023 e do ano de 2024, né? Nós passaram por lá em 2023, 1.015 mulheres foram atendidas lá no Centro de Referência da Mulher. Então, por isso é importante a importância de a gente falar desse tema. É um número muito alto de vítimas. E ainda a gente sabe que existe uma subnotificação, que isso não é o número de vítimas, e sim de mulheres atendidas, né? Então, porque muitas mulheres não acessam a rede de proteção. Então, a gente vem levar essas informações, está aqui para esclarecer dúvidas, né? Porque para que não aconteça isso, para que mais mulheres saibam que existe, que saibam que a gente está à disposição para ajudar, né? Então, ali no ano de 2024, no primeiro semestre, foram atendidas 952 mulheres e no segundo semestre, 824 mulheres, né? É um número muito alto, né, de atendimentos. E mais ainda de subnotificações, né? E, infelizmente, a gente sabe que existem. Então, como eu estava falando para vocês, existe uma casa de abrigamento em Caxias para as mulheres vítimas de violência. E em todo o país são apenas 134 casas de abrigamento para as mulheres vítimas de violência, né? Então, e nós aqui em Caxias temos essa casa de abrigamento. Então, foi uma luta muito grande de várias pessoas, né, na cidade, para que se tivesse uma delegacia da mulher, para que se tivesse uma casa de abrigo, né, para as mulheres, porque senão fica muito mais difícil de ela sair de um ciclo de violência. Se ela não tem para onde ir com seus filhos, né, fica muito mais difícil. Então, como eu estava falando para vocês,
do Centro de Referência da Mulher, lá também são técnicas, assistentes sociais e psicólogas que atendem essas mulheres vítimas de violência. E também estão lá para solucionar dúvidas, para atender as pessoas que precisam de informações, né? Sobre onde, o que buscar, como buscar, né? E o Centro de Referência da Mulher é que regula essas vagas da Casa de Apoio Viva Raquel, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas protetivas que eu mencionei antes. Porque a importância que a gente fala, a mulher não é obrigada, para ser atendida no Centro de Referência da Mulher, ela não é obrigada a fazer um boletim de ocorrência na polícia. Mas a gente orienta que ela faça esse boletim de ocorrência, porque é uma das formas de ela pedir a medida protetiva. Né? E são várias medidas protetivas que podem ser solicitadas através do boletim de ocorrência. Não é a única forma de solicitar a medida protetiva, o boletim de ocorrência. Pode ser solicitado por um juiz, para o juiz, né, através de um advogado ou através da defensoria pública, né? Às vezes a pessoa tem condições de pagar um advogado. Então pode ser, hoje em dia não é mais obrigatório, com as atualizações da Lei Maria da Penha, não é mais obrigatório o boletim de ocorrência para solicitar a medida protetiva, mas é um dos meios de solicitar, é através do boletim de ocorrência. Então é importante que se saiba várias medidas protetivas que podem ser solicitadas ao juiz do juizado de violência doméstica. Uma delas, que não é tão comum de ocorrer, mas é a manutenção do vínculo empregatício por até 6 meses em caso de afastamento do trabalho. Em caso dessa mulher ter sido vítima de violência doméstica e ela estar comprovadamente em risco de vida, ela pode solicitar ao juiz, né, a manutenção do vínculo empregatício enquanto ela não pode retornar ao trabalho. Mas isso tem que ficar muito bem claro para o juiz conceder, né? Não é assim, simplesmente fez um boletim de ocorrência, já está afastada, não está em risco e poder solicitar isso. Se realmente ela precisa muitas vezes sair da cidade para não se colocar em risco, vai ir para a casa de um familiar por um tempo, ou não tem mesmo como voltar para o trabalho, né? Então ela pode solicitar essa manutenção do vínculo empregatício. Também, no caso de servidora pública, ela pode pedir o acesso prioritário à mudança de cidade ou estado de local de trabalho, né? Ela pode pedir a mudança, sendo no caso dela ser servidora pública federal, né? O juiz, ele pode determinar a prisão do agressor no caso de descumprimento de qualquer uma das medidas, né? A medida mais comum que é pedido é o afastamento deste agressor por 200, 300 metros da vítima, né? Então, assim, ele não pode se aproximar dela, né? Quando ele ameaçou ela de morte, quando ele agrediu ela, e ela solicitou essa medida protetiva, ele não pode se aproximar. Se ele descumprir essa medida, ele vai poder ser preso, né? Vai ser encaminhado para o juiz e ele pode ser preso. E é nesses casos que eu disse para vocês que acontece bastante em Caxias, de o juiz determinar a prisão desses agressores, né? Para resguardar a mulher, né? Desses casos até do feminicídio, né? Para evitar o feminicídio. Mas existem, então, também outras medidas protetivas, né? Que podem ser solicitadas. Pode solicitar que esse agressor seja afastado da residência para que ela possa voltar. Também é bem comum esse pedido, né? Pode solicitar também a proibição de contato desse agressor, não só com a mulher, como seus familiares e testemunhas, né, no processo, né? Pode solicitar que fique proibido de ele frequentar, vamos supor, frequentavam a mesma academia,
para que ela possa ir para a academia, para que ela possa ir para o trabalho, que ele não, sem sofrer ameaça ou constrangimento, pode ser solicitado ao juiz, então, que ele não frequente esses locais, né? Se ele causa risco também para os filhos menores, pode ser solicitada a restrição ou suspensão das visitas, né? Pode já ser pedido, dentro de uma medida protetiva, o pagamento de pensão provisória, né? E a suspensão do posse ou restrição de porte de armas. Muitas vezes o homem tem, então, a posse de armas, né? E a mulher fica com muito medo, porque sofreu ameaça, então pode informar isso para o juiz e pode pedir que seja solicitada a restrição, então, da posse de armas, né? Então, como eu estava falando para vocês, né? Aqui estão os canais onde a mulher pode buscar ajuda, né? O primeiro deles é o 190, né? A patrulha Maria da Penha, que a gente fala, ela é muito importante e tem um papel muito importante na cidade, mas ela acompanha as mulheres depois da concessão das medidas protetivas, né? Depois que foi solicitada uma medida protetiva para o juiz e o juiz determinou os casos que ele considera mais grave, ele encaminha para a Patrulha Maria da Penha, que são policiais da Brigada Militar, para acompanhamento dessas mulheres, né? Então, a patrulha vai, faz visitas, né? E acompanha essas mulheres. Então, tem hoje um número muito grande de mulheres que estão sendo acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. São entre 200 e 300 mulheres que estão sendo acompanhadas hoje em Caxias pela Patrulha Maria da Penha, né? É importante também falar de um outro órgão que está na rede de proteção à mulher, que é o Pravives, que é ali do Hospital Geral, né? Ele funciona junto ao Hospital Geral, né? Que é para os casos de violência sexual. Então, assim, no caso de a mulher ter sido vítima de violência sexual, né? Ela deve, o quanto antes, procurar o Pravives, né? Que lá tem, então, um coquetel de remédios que são oferecidos, até para prevenção de doenças. Então, ali são coletados, então, exames e provas, muitas vezes, também para se comprovar essas violências. Então, é muito importante saber deste local também, chamado Pravives, né? Então, a parte mais pesada, a gente já falou, né? Falou. Agora, a gente vai falar um pouquinho como evitar a violência doméstica, né? Então, a gente diz assim, que a gente deve buscar nos relacionamentos um equilíbrio e o respeito, né? Então, a base para um relacionamento saudável é o respeito, né? Tanto do homem pela mulher, como da mulher pelo homem, ele deve começar pelo respeito. O que a gente busca quando fala na luta das mulheres é a igualdade e não se sobrepor ao homem, né? O que a gente fala muito é na igualdade de gênero, mas para isso o respeito também deve existir, não só do homem, como também da mulher, para que se construa então um relacionamento saudável, né? Um relacionamento saudável, o que ele vai ter? Ele vai ter o respeito, vai ser respeitada também a autonomia de cada um vai dar atenção um ao outro, vai ter o afeto, vai ter a liberdade, o equilíbrio, né? A autenticidade, ou seja, cada um vai respeitar o seu limite dentro desse relacionamento, né? Então, o que a gente diz ser muito importante para se construir um relacionamento saudável? É a comunicação, o diálogo, sempre, né? Como uma via de mão dupla, né? Onde a gente precisa verbalizar o que a gente pensa, o que a gente quer, porque muitas vezes a gente se perde
né? E acaba nem sabendo do que gosta, do que tolera, ou de não colocar para outra pessoa o que ela não gosta, ou o que ela gosta, que o companheiro faça, que o companheiro entenda, quais as suas necessidades, né? E assim, a gente deve colocar, né, através do diálogo, tudo isso, e também saber ouvir, né? Também saber ouvir. Não quer dizer que a gente não possa mudar, melhorar a cada dia, né? Mas a gente começar pelo se conhecer, né? Conhecendo os nossos limites, até onde a gente pode, até onde a gente não pode, o que a gente aceita, o que a gente não gosta, né? E sempre conversar sobre tudo isso, né? A gente deve procurar ter muita paciência, né? Todo relacionamento, ele exige, né, dos dois, e exige a paciência, né, para se tornar um relacionamento saudável, composto por bons momentos. Então, é sempre a atitude, né? Um pode hoje estar mais estressado que o outro, aí o outro vai ter paciência naquele momento, no outro dia é o outro que está estressado, aí aquele que naquele dia anterior estava estressado vai poder ter mais paciência, né? Tentar resolverem juntos os problemas, né? E aí, como a gente falou, né, do respeito, né, um pelo outro, respeitar as suas necessidades, respeitar o que cada um gosta, o que não gosta, porque muitas vezes o que é bom para mim não quer dizer que vai ser bom para outra pessoa, né? A gente tem, nós somos diferentes, né? E isso que nos torna especiais em cada dia, né? Então, se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar também, né? A gente tem que se respeitar e respeitar o outro, né? Outro ponto muito importante é a confiança, né? A gente precisa confiar nas pessoas, né? Então, os relacionamentos eles devem se basear na verdade, né? No diálogo, conversar, porque uma vez que a confiança é quebrada, já começam a surgir os ciúmes exagerados, ou, né? Então, se a gente não confia naquela pessoa, fica mais difícil, né? As coisas vão tendo, vai tendo uma válvula para começar o ciúme, esse ciúme exagerado, a possessão, né? Então, assim, é aprender que ninguém é propriedade de ninguém, né? Ninguém tem a posse de ninguém, né? A gente pode construir, né, um relacionamento juntos, né? Então é isso. Os relacionamentos saudáveis começam com amor, respeito por nós mesmos, né? Para daí a gente conseguir construir conexões equilibradas quando valorizamos quem somos. E é isso a nossa mensagem. E quero ver se vocês têm perguntas. Boa tarde a todos. Estão me escutando. Elaine, muito Sim. obrigada por sua fala, por sua palestra. Com certeza foi muito enriquecedora. A gente sai daqui, então, hoje, com muitas reflexões, né? A gente gostaria de te agradecer por esse tempo, por essa troca aqui muito acolhedora e muito esclarecedora. Então é isso, gente. No momento, a gente não tem nenhuma pergunta, mas a gente gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui do nosso encontro. Foi um momento muito enriquecedor. Então, muito obrigada, Elaine. Obrigada a todos. E a gente, então, se coloca à disposição, né, enquanto órgão ali da Coordenadoria da Mulher, à disposição de todos para tirar dúvidas, né, e se porventura precisarem de alguma coisa, a SSI Saúde também, se souber de algum caso, podem fazer o contato com a gente para encaminhamentos, tá? Muito obrigada. Perfeito, então, muito obrigada. Encerramos hoje, então, por aqui, gente. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.